Oi pessoal, meu nome é Aloá Bianchi, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e coordenadora pedagógica. Hoje eu vou conversar com vocês sobre poesia para crianças. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo aqui sobre sarau de poesia e foi o vídeo mais visto aqui no YouTube no meu canal. Então eu vou deixar o link lá embaixo para depois vocês poderem procurar e assistir. E aí com isso, eu recebi um monte de comentários muito legais falando para eu dar dicas de que tipo de livro, que tipo de poesia a gente pode buscar para apresentar para as crianças desde muito pequenas. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de dica de livro, poesia, se inscreve aqui no canal que tem muita coisa que já foi feita sobre isso e muito mais coisa que ainda vai ser. Acompanha aqui e deixa o like nesse vídeo que é bem importante para o canal crescer. Eu penso que não existe um gênero que seja destinado a crianças ou adultos. Todos os gêneros, qualquer pessoa, qualquer leitor pode usufruir. E a poesia é um texto que costuma chamar muito a atenção das crianças. Mas não que tenha que existir assim uma diferença entre poesia infantil e poesia para adultos. Poesia é poesia e todo mundo pode aproveitar. E se a gente for pegar, por exemplo, um poeta como Paulo Leminski, um poeta paranaense, a gente tem possibilidades dentro do texto dele, dentro da produção dele, de se trabalhar com as crianças com certeza. Agora, lógico, se eu pego um texto, por exemplo, da Hilda Hilst, é muito mais difícil para uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, assimilar. Então, eu tenho que fazer, na verdade, um balanço para poder escolher melhor que tipo de leitura que eu vou levar para as crianças. Mas sem desmerecer a inteligência da criança, né, gente? Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar assim: elas podem ler qualquer tipo de poesia. Vão ter algumas que vão atraí-las mais ou menos, mas tá liberado. Aqui eu trouxe alguns livros que eu gosto muito particularmente, poesias que não foram escritas numa intenção que fosse para crianças especificamente, mas que as crianças adoram. Primeiro, eu tenho esse livrão aqui, que é a Antologia de Poesia Brasileira para Crianças. É um livro já meio antiguinho, né? Então, o que eu acho muito lindo nesse livro, muito legal, são realmente as ilustrações que acompanham. Essas ilustrações são do Theo Puebla. E, gente, nossa, é maravilhoso. Só que as poesias são as mesmas poesias que a gente encontra. Ó, tem a Canção do Exílio, do Cassimiro de Abreu. Tem várias poesias muito conhecidas e que talvez você possa pensar assim: puxa vida, mas poesias que às vezes a criança não vai nem saber o que significa. Por exemplo, exílio. O que será que é exílio, né? Uma criança de 4 anos vai saber? Na verdade, gente, o mais legal quando a gente fala em relação à poesia é que a poesia é um texto musicado. É um texto que envolve uma certa melodia, uma certa cadência. E é isso que encanta as crianças, mais do que o vocabulário propriamente dito. Então, quando uma criança ela lê um poema do Fernando Pessoa, por exemplo, ela vai olhar aquele poema e talvez ela não entenda o significado completo do que está dizendo no poema. Mas ela gosta. E por que ela gosta? Porque a poesia causa isso mesmo na gente. Causa essa certa familiaridade com o texto. É gostoso de repetir, é gostoso de escutar. Então, apesar de muitas vezes você achar assim: eu acho que essa poesia é inapropriada para criança, pense que ela não tem que saber palavra por palavra do que está acontecendo na poesia. Ela pode simplesmente aproveitar uma declamação, ela pode entender como é que funciona a lógica daquela poesia, porque tem muita matemática na poesia também, com a questão da rima e tudo mais, sonoridade. Então, só isso já vale a pena. Se você quer, por exemplo, começar com as crianças bem pequenininhas, assim, a ler poesia num determinado dia da semana, na escola, alguma coisa assim, as crianças de 2 anos, você pode começar pelos poemas do Lalau e da Laura Beatriz. Eu já indiquei eles aqui no canal porque eu gosto muito desse autor e dessa ilustradora. Aqui eu tenho um que se chama Uma Cor, Duas Cores, Todas Elas. Ele traz poemas um pouco mais singelos, né? Então bem voltados para a faixa etária. Então a gente tem o poema das cores, o poema dos vermelhos, dos amarelos, dos roxos.
Então eu posso sim, e esse aqui é uma poesia bem infantil mesmo, né? Nesse sentido, mas não significa que você não possa ir aumentando e melhorando cada vez mais esse repertório poético dentro da escola ou na sua casa. Outro livro que eu gosto muito são os Classificados Poéticos da Rosiana Murai. Ela escreve muitos livros de poesia para crianças. Os textos dela, eles funcionam muito para crianças que estão em fase de alfabetização. Ela tem alguns livros em caixa alta, mas mesmo os livros que são escritos em letra normal, em letra de imprensa, eles funcionam muito porque eles têm uma certa complexidade, costumam desenvolver um tema específico, mas também não são complexos demais a ponto de a criança às vezes não conseguir entender o significado, como eu falei anteriormente, né? Então ele atende muito esse público da fase de alfabetização. E, gente, toda vez que a gente trabalha com poesia, por exemplo, no sarau que a gente faz, né, na escola que eu trabalho, que eu expliquei pra vocês lá naquele outro vídeo, nunca fica de fora Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, né? São dois autores que sempre estão dentro, porque a gente apresenta um e quando vê as crianças estão apaixonadas. Então, esse aqui é o Poeta Aprendiz, ele vem com CD junto, é um livro mais antiguinho, por isso que vem com CD, porque hoje em dia a gente já não tá mais usando, né? Ele é a música, na verdade, é uma canção de Vinícius e Toquinho e que foi cantada e ilustrada pela Adriana Calcanhoto. Daí ele é o verdadeiro poema musicado mesmo, né? E as crianças costumam adorar, é um dos preferidos. Eu acho que vale bem a pena ter em casa esse livro, com certeza. Além disso, gente, para as crianças tem os poemas visuais. O que são poemas visuais? São poemas que eles aproveitam da questão estética do livro. Então, por exemplo, esse livro do Sérgio Caparelli, que é Os Cavalos de Einstein, ele traz o poema dentro de um formato visual. Então não é só a escrita, é também o visual, a leitura imagética que a criança vai fazer do texto. O Paulo Leminski usa muito esse tipo de texto nos livros dele também. Então vale a pena procurar toda a poesia, outros livros que trazem essa ideia, porque na faixa etária das crianças isso é muito legal. A gente trabalhou com poema visual no 3º ano, se não me engano, nesse ano, e eu vou colocar aqui para vocês a imagem de uma criança que fez um poema visual que ficou muito lindo, para inspirar vocês para fazer isso na escola também, para fazer isso em casa, para brincar com poesia, porque é um tipo de texto que é diferente. A criança, ela gosta da ideia de rima, porque justamente até na música, que é uma coisa que chama muito a atenção das crianças, elas costumam encontrar. Então, você não precisa esperar um determinado momento, ou achar assim, ai não, eu não gosto de poesia, ou eu não me interesso, e acho que a criança também não vai se interessar. Dá um tempinho, dá um espaço para essa criança, oferece algum material, porque quando a gente começa a apresentar poesia para as crianças, elas vão ficando muito animadas em fazer poesias também, em produzir. Então não é só uma questão de consumir, de leitura, mas também de escrita. Na escola, a gente faz muitos trabalhos em que a gente estimula, convida, provoca as crianças a escreverem suas próprias poesias. Tanto que no Dia dos Pais desse ano, 2 alunos do 1º ano decidiram por conta própria escrever poemas para os seus pais no Dia dos Pais. A gente não colocou isso como uma opção, a gente falou que eles poderiam fazer o que quisessem num cartão que eles quisessem entregar para a família. E eles decidiram fazer esses poemas. Eu vou colocar um deles aqui para vocês verem também, só para vocês perceberem que fofo. Então a própria criança quis utilizar a poesia dentro da sua função social. Então, pessoal, que tal começar a ler esse gênero literário também? Acredito que vocês, depois que começarem a ler poesia, não vão mais parar. É claro que a gente tem que buscar poesias que, de repente, sobre temas que chamem mais atenção, que vocês gostem mais, porque a partir desse momento em que o adulto se encanta pela poesia, ele também consegue encantar as crianças. É um gênero que a gente fala assim, tá cada vez mais evidente. Ué, mas como assim, né? Se a gente for pensar, a poesia é uma coisa tão antiga. Tem alguns que falam assim, né? Até tão ultrapassada. Não. A poesia, hoje existe poesia de rua. Hoje, por exemplo, assim, já ouviram falar do Emicida? O Emicida é um poeta, ele é um poeta muito atual, então ele coloca a poesia dele por meio da música, mas é poesia pura, né? Quando a gente destrincha aqueles versos dele, a forma como ele se coloca, então a gente continua com a poesia muito em evidência, ela só foi mudando o seu formato, mas ela continua muito forte e ela faz parte da cultura
de todos os povos, né? E aqui no Brasil ela tem muitos representantes potentes e importantes que vale a pena vocês conhecerem junto com as crianças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam lá o vídeo do Sarau de Poesia também aqui no canal. E a gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo!